Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, graça e paz, bom dia a todos vocês que se encontram aqui neste momento. Nós vamos hoje estudar um pouquinho a palavra de Deus sobre este tema, o leite, a coalha e o queijo. Então pegue a sua Bíblia, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Jó 10, verso 10. Porventura, não me derramaste como leite, e não me coalhaste como o queijo? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Pai que nos oriente na reflexão da sua palavra. Oremos. Nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de mais uma vez poder abrir a sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá esta liberdade para podermos estudarmos as Escrituras Sagradas. Rogamos ao teu bendito Espírito que nos oriente nesta reflexão. Nos edifique, revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, este tema, o leite, a coalha e o queijo, ele está relacionado às várias etapas do nosso crescimento cristão. Então, hoje, nessa oportunidade, com a ajuda do Senhor, nós vamos verificar a relação entre os termos usados aqui neste versículo, nos questionamentos de Jó, e as diferentes fases da vida cristã. O leite, a coalha e o queijo, eles nos ajudam a compreender aspectos essenciais da natureza da vida cristã. Irmãos, o exemplo maior de sofrimento da Bíblia, com exceção de Cristo, foi Jó. Ele conheceu o fogo da provação em suas mais diversas manifestações. Por exemplo, nas finanças, Jó perdeu tudo. Na família, ele perdeu todos os seus filos. E também na saúde, ele ficou muito enfermo, a ponto de se coçar com telhas nas cinzas. E também nas suas emoções. Então, ele fez um clamor muito interessante ao Senhor. Ele disse o seguinte: porventura, não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Olha, meus irmãos, falando sinceramente, eu creio que mesmo que você não more, talvez aí num sítio, no interior das cidades pequenas, talvez você saiba porque nós precisamos ferver o leite retirado da vaca. Nós aprendemos que desde pequenos que o leite ele é fervido para qual finalidade? Para eliminar as possíveis bactérias e separar a nata e a gordura em excesso. Isso para torná-lo pronto, ou seja, um alimento saudável. Quem sabe você não tem se sentido exatamente como um leite dentro de um canecão, fervendo num fogo ardente da provação. Crescimento sem provação não é crescimento saudável. Por isso que o apóstolo Pedro, ele disse lá na sua carta, em 1 Pedro 4, versículo 12, ele disse assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E ele vai dizer no versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos regozijeis e alegreis. Então nós temos verificado que a provação, ela nos leva ao amadurecimento espiritual. Por isso, amados, estamos vivendo tempos de barateamento do verdadeiro evangelho, de falta de compromisso com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso que é importante ter sempre em mente o que significa viver o cristianismo de uma forma prática e verdadeira. Tem que ter prática. Cristianismo sem prática, ele é só teoria. E a vida cristã, ela começa com o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é Deus, o nosso Pai, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, crucificando a nossa velha natureza perversa e corrompida pelo pecado e nos dando a sua natureza divina pela ressurreição. Então, novo nascimento é simplesmente um homem e uma mulher crendo em sua morte e ressurreição com Cristo. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela deve desejar se alimentar do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Pedro disse lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele disse o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui envolve a nossa responsabilidade. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na nossa inclusão no corpo de Cristo para participar da sua morte e da sua ressurreição, nós somos crianças em Cristo, tequinós, filhos pequenos. Então, ele nos recebeu como filhos quando cremos que morremos e ressuscitamos com ele. Não tem outro caminho para se nascer de novo. É morrer. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36, ele disse o seguinte: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então nós só iremos nascer de novo se morrermos. Agora a Bíblia diz que eu já morri. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu estou crucificado com Cristo, isso significa que eu morri, porque Cristo morreu. E eu estou crucificado com Ele, e eu também morri. E se eu morri, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, eu tenho que, a partir desta experiência com a palavra de Deus, desejar de uma forma ardente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Porque se você não se alimentar da palavra de Deus, como uma criança não se alimentar de leite, ela vai morrer. O bebê, se não se alimentar de leite ali da mãe, ele morre. Um filho de Deus que nasceu de novo, se não se alimentar, se não desejar ardentemente este genuíno leite espiritual, que é a própria palavra de Deus, ele também vai morrer, ele vai apagar o espírito. Então, quantas pessoas estão aí espiritualmente mortas porque não se alimenta da palavra de Deus? São homens e mulheres que têm um nome muito grande de crente, mas na realidade não têm vida espiritual com o Senhor. Não têm esta relação de amor com Ele. Vocês estão me compreendendo, amados? Agora, amados, nada neste mundo vai trazer satisfação para o Filho de Deus, senão a palavra de Deus. Os homens e mulheres estão buscando em tudo quanto é tipo de coisas e ismos, uma satisfação para o seu coração, para que satisfaça a sua alma, a sua sede de significado, e nunca vai achar. Sabe por quê? Porque a nossa satisfação é uma pessoa, é Cristo. Quando nós achamos o segredo, que Cristo é aquilo que satisfaz o nosso interior, nós vamos poder descansar. Tem um texto maravilhoso, lá em Isaías, capítulo 55, versículo 1, que diz assim:
todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por quê? Porque é nele. Quando fala aqui, vinde às águas, e nós sabemos o que é essa água, ela tem relação diretamente com a palavra de Deus, porque a figura da água aqui na Bíblia é a própria palavra, né? Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, ele disse lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é o fluir do Espírito que vai satisfazer a nossa sede. Então, ele diz para nós irmos até ele sem dinheiro. Comprar e comer. Sim, comprar o quê? Sem preço. Vinho e leite. Por que sem preço? Porque o preço ele já pagou lá naquela cruz. Ele foi crucificado. Ele morreu a minha e a sua morte para que eu e você pudéssemos então viver a sua vida. Ele faz uma pergunta no versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Está vendo, amados? Nós temos que inclinar os nossos ouvidos e ir a Cristo e ouvir dele. Dessa maneira, a nossa alma viverá, porque ele diz que faria uma aliança conosco, uma aliança perpétua, que essa aliança ela consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, hoje nós temos a realidade dessas promessas que é Cristo, é o Cordeiro de Deus que vem habitar dentro de nós, ele que vai nos satisfazer, porque ele é o pão que eu e você nós precisamos. Tem um texto maravilhoso que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 51, aqui vai mostrar, ele é o nosso alimento, ele que vai nos satisfazer, esta palavra viva que é o próprio Cristo. Ele diz assim, Evangelho de João, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é bom que você confira, para ver se de fato é a verdade, né? O bom cristão é aquele que examina as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Então está escrito lá em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está vendo aqui? Então, ele é o pão, mas não é um pão morto, ele é o pão vivo. Vivo que desceu do céu. E quando nós comemos deste pão, que é Cristo, nós vamos viver eternamente. Eternamente. Está vendo, irmãos, que este pão é a própria palavra. Por isso que nós temos que desejar de uma forma ardente a palavra de Deus. Este genuíno leite espiritual. Né? Tem um texto também que eu gosto muito, lá em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, por favor, abra sua Bíblia, vamos conferir na palavra de Deus estes versículos preciosos. Jeremias 15, verso 16, a Bíblia vai dizer assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Está vendo aqui? Quando eu encontrei a sua palavra, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Então isso significa que todo filho de Deus que passou pela cruz é uma pessoa que tem um coração alegre, um coração satisfeito. Por isso que o leite, ele representa a fase inicial da vida cristã. É os primeiros passos e, consequentemente, um período de imaturidade. A criança que se alimenta de leite, ela é um pouco imatura, porque ela está se desenvolvendo, ela está crescendo. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que no início da nossa caminhada cristã, nós somos crianças e nós precisamos ser tratados como tais. O apóstolo Paulo, ele gostaria de falar coisas profundas àquela igreja de Corinto,
Mas Paulo deixou de fazer isso pelo fato deles serem crianças. Eles precisavam não de alimento sólido, mas de leite, porque ainda eles eram bebês. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, os versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o que é uma igreja carnal? Uma igreja que precisa de se alimentar de leite, porque são tudo crianças. Uma igreja carnal é uma igreja ciumenta. Quando um irmão ou irmã começa a crescer, as pessoas querem puxar o tapete, são ciumentos, e não entender ainda, né, o que significa crescer. Então essas pessoas carnais, essas pessoas crianças, Deus precisa trabalhar na vida deles usando circunstâncias difíceis, usando dificuldade, usando provação, usando sofrimento, para que elas então possam amadurecer. Estão me compreendendo, irmãos? Então, essa igreja aqui já deveriam ser, pelo tempo decorrido, mestres, mas eles estavam carecendo de leite ainda. Paulo desejava falar para aquela igreja de coisas profundas a respeito de Cristo, mas Paulo não falou porque eles eram carnais. Eles ainda eram crianças em Cristo, eram bebês. Estão me entendendo, meus irmãos? Então é fundamental que nós tenhamos em mente que, quando nascemos de novo, é um fato maravilhoso. É uma alegria transbordante, marcante e significativo para cada um de nós. Embora o nosso espírito seja vivificado quando cremos no Senhor, a alma nossa precisa ser tratada e curada dos traumas e também liberta dos maus hábitos que antes eram tão comuns e praticados com frequência. Irmãos, isto é feito pelo trabalho da cruz no regenerado, naquele que nasceu de novo, no novo nascido. Mas, infelizmente, nós estamos vendo em nossos dias que muitos líderes, eles estão adequando o evangelho à vida das pessoas e não as pessoas ao evangelho. É por essa razão que muitos cristãos estão hoje dentro das igrejas, ocupando cargos de liderança e sem mudança de vida. São pessoas que envergonham o evangelho de Cristo. Por quê? Porque toda criança, ela é inexperiente na palavra, meus irmãos. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13, que diz o seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, amado, a gente percebe aqui que muitas pessoas estão congregando 40, 30, 20 anos dentro das igrejas, sem, contudo, nem mesmo ouvir falar do seu novo nascimento. Então, são pessoas que estão dentro da igreja por estar. Estão lá ouvindo mensagens e mensagens, e essas mensagens não atingem o interior da pessoa, não confrontam o pecado na vida dessa pessoa, e elas estão iludidas dentro das igrejas. Foram batizadas, aceitaram Cristo, vão morrer e vai tudo para o inferno. Por quê? Porque deixaram de crer na palavra de Deus, que afirma que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E novo nascimento é você perdendo a sua velha natureza lá na cruz, no corpo de Cristo. Sem essa experiência, você nunca vai ser um filho de Deus. Talvez você que está ouvindo esta mensagem possa até não concordar com isso, mas eu fico com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque, amados, deixa eu conferir esta verdade. Você pode também conferir. Pegue sua Bíblia, abra, por favor, em nome de Jesus, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, está escrito assim. Presta atenção naquilo que a Bíblia diz. Fiel é esta palavra. 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Agora, pense um pouquinho nesse versículo. Se você já creu que morreu com ele,
você pode ter certeza que você vai viver com Ele. Mas se você ainda está na igreja 30, 40, 50 anos, mas se você não ganhou a sua experiência de morte com Cristo, você nunca vai viver com Ele. E a Bíblia afirma isso em muitos lugares. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, versículo 7, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. E Romanos 6,8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você ainda não morreu com Ele, não creu na sua morte com Cristo, você pode crer que você não vai viver com Ele. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, não fique dormindo. Acorda. Peça ao Espírito Santo que revele esta verdade ao seu coração. Peça ao Pai que lhe dá a genuína experiência do seu novo nascimento em Cristo, para que você possa se alimentar da verdadeira palavra de Deus, que é não mais eu, mas Cristo habitando em mim. Então, amados, para que você possa crescer. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas durante muito tempo, mas a vida dessas pessoas em nada mudaram. Nada de Cristo foi acrescentado a elas. Elas estão buscando curas, milagres, as bênçãos de Deus, queridos, mas não querem a cura maior, que é a libertação do seu pecado. A cura maior. Queridos, pessoas estão buscando bênçãos, mas a bênção maior é Cristo habitando em nosso interior. A gente vê hoje que as atitudes de um novo cristão, geralmente, elas são reflexo de sua inexperiência e imaturidade na palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa: somente existe a coalhada e o queijo porque existe o leite. O leite aqui é o ponto inicial para qualquer um desses produtos, que é a coalhada e o queijo. Agora, muitos querem ser queijo, sem um dia ter sido leite, e querem galgar aí posições de liderança, mas sem o mínimo de preparo e de conhecimento da palavra, e também sem ser tratado pela cruz de Cristo. Porque uma coisa é verdade: sem passar pela cruz e sem ser tratado por ela diariamente, não pode haver cristianismo autêntico, cristianismo genuíno. Sem a operação profunda da cruz em nossas vidas, seremos sempre crianças instáveis, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. E a palavra de Deus deixa isso muito claro lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que nós temos que crescer? Para que nós não mais sejamos como meninos. O menino, ele é agitado de um lado para o outro, ele é facilmente levado ali por todo o vento de doutrina. Quantas e quantas pessoas, que são imaturas, são levadas por esses insubordinados, por esses pastores que apacentam a si mesmos, que nunca nasceram de novo, porque se tivessem nascido de novo, estariam pregando a Cristo e este crucificado. Por isso que, um detalhe aqui importante, irmãos, que eles são levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Astúcia vem lá de Satanás, Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 1, temos ali uma declaração da palavra de Deus que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então ali ela começou com a sua astúcia, com a sua sagacidade, enganar a Eva. Então hoje temos homens pregando a Bíblia em nome de Deus, curando pessoas, profetizando, expulsando demônios, mas sem nunca ter ganhado a experiência do novo nascimento. São
Homens que anulam em suas pregações a mensagem da cruz. Cristo e a sua cruz. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Nós não podemos anular o evangelho da graça, que fala de Cristo e a sua cruz em nossas ministrações. Porque quando nós anulamos a cruz, nós estamos traindo o Cordeiro, traindo a Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado. O que isso significa? Pregar a Cristo crucificado. Cristo é a pessoa, crucificado é a sua obra. Cristo e a cruz não podem estar desassociados, desvinculados. Então preciso de pregar Cristo e a sua cruz, ou seja, a obra que ele realizou lá naquela cruz para nos libertar do meu e do seu pecado. Então, muito interessante isso, amados. Quando nós anulamos a cruz, Paulo fala em 1 Timóteo 4, verso 1, a ensino de demônios. Lembra daquele texto lá? Abra sua Bíblia. Vamos conferir esse texto em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim. Olha quem está dizendo aqui. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Agora, você sabe qual é o ensino de demônios? É o ensino que anula totalmente a cruz. Fala de Deus, fala de amor, fala de misericórdia, fala de graça, mas não fala de Cristo e a sua cruz. Eu vou explicar para você melhor. Lembra quando Pedro teve aquela revelação lá em Mateus 16, que quando Jesus perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? O que foi que Pedro respondeu por revelação do Pai? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, após essa revelação, Jesus começou a dizer aos seus discípulos o seguinte, olha, ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele seguisse para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus falou da sua morte e da sua ressurreição. Morte aqui envolve uma cruz. Quando Jesus disse isso, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Sabe o que Jesus respondeu para Pedro? Disse a Pedro o seguinte, arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava dizendo, Senhor, para a cruz não. Jesus disse, arreda Satanás. Ensino de demônios é todo ensino que não traz a verdade do Evangelho, Cristo e a sua cruz. Você está me entendendo? Então, uma pessoa criança, na fé, ela pode ser levada ao redor por todo o vento de doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina que o imaturo, ele pode ser aí facilmente enganado pelas falsas doutrinas dos homens. Eu fico tão triste quando as igrejas estão cheias de doutrinas, cheias de regras, cheias de mandamentos, mas vazias do evangelho da graça de Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, o cristão ele permanece infantil quando ele tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas. E muitas, mas muitas mesmo, são as falsas doutrinas, os falsos mestres que têm surgido nesses últimos dias. É preciso, meus irmãos, todo cuidado para que os novos na fé, eles não sejam envolvidos por esses ventos de doutrinas e afastados do evangelho da graça de Deus, que é Cristo e este crucificado. Então, irmãos, o único meio de não cairmos em enganos é conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo trabalhado pela cruz diariamente. É somente dessa maneira que o caráter de Cristo será formado em cada um de nós.
A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, ela diz assim, presta atenção, Efésios 4, verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Está vendo aqui? Agora, vamos entender uma coisa importante dentro desse versículo. Seguindo a verdade em amor. O que é seguir a verdade? É seguir a Cristo. Quando nós nascemos de novo, quando Deus, lá naquela cruz em Cristo, trocou o nosso coração, Ele crucificou a nossa velha vida e nos deu a sua pela ressurreição, nós nascemos de novo. Então, depois disso, Jesus ele faz um convite. Lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então isso é seguir a verdade em amor. É ser escravos por amor a Cristo. Ele não obriga, mas aquele que de fato nasceu de novo, que ganhou a verdadeira experiência do seu novo nascimento em Cristo, ele vai de fato desejar este convite de Cristo. Ele vai dizer sim para Cristo, negar a si mesmo e dia a dia tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Sabe por quê? Porque o propósito do nosso Deus para nós é o nosso crescimento espiritual. Ele não quer que nós venhamos ficar aí crianças uma vida inteira. Irmãos, crescimento espiritual. Então nós vamos entrar numa outra fase. Essa aqui é a fase ou a etapa da coalhada. Então a coalhada ela representa a fase de desenvolvimento da nossa vida cristã. A coalhada, talvez para quem não saiba, ela é feita com leite aquecido e fermento lácteo. Os dois devem ser mesclados de maneira bem uniforme. E depois, o leite fermentado ele deve ser tapado e aquecido por mais ou menos aí umas 6 horas. Para quê? Para que os agentes do fermento lácteo eles separem a gordura do soro. É um processo chamado de coalhar o leite. Irmãos, nós temos sido como um leite preparado por Deus. Um leite em processo de purificação. Nós temos sido fervidos no fogo das provações para que sejam eliminados aí todos os nossos maus hábitos, as nossas feridas, as nossas raízes de amargura e as nossas limitações carnais. O fogo da provação, ele tem vindo sobre nós, mas grande é o propósito de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 7, a parte B, que quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Quem? O Senhor é o nosso pastor. Lembra do Salmo 23, 1? Então, se Ele é nosso pastor, Ele tem nos pastoreado e tem investido em nossas vidas com todo amor. E Ele tem direito ao resultado disso. Ele é o dono do rebanho e do leite que o rebanho produz. Por isso, meus irmãos, Ele tem nos colocado no fogo. Porque só o trabalhar de Deus em nós nos torna pessoas capacitadas para satisfazer as suas expectativas a nosso respeito. Por isso que a fervura do leite também, ela separa a gordura e a nata. E a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios capítulo 30, verso 33, que o bater do leite produz manteiga. Em outras versões, ela diz espremer ou mexer o leite. Então, como temos sido batidos, espremidos, mexidos por Deus, isso, através das provações, é para o nosso amadurecimento. Mas é para que o melhor de nós venha à tona. Irmãos, e assim como o leite serve para tantas coisas, eu e você, nós temos potencial pela graça a ser descoberto e explorado. Nós somos como aquele ouro refinado pelo fogo do ourives, vasos nas mãos do oleiro, somos como leite coalhado. Sabe o que quer dizer coalhada no dicionário? Significa solidificado e cheio. Isso é precioso. Solidificado e cheio. Coalhar o leite, precisa de ferver o leite. Então é o tempo das provações. Tem um texto que diz lá em Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios,
ele não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Então o Senhor vai permitir que nós venhamos a passar por diversas provações. Mas não se esqueça, meu querido e amado, que Ele está conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. É por isso, meus amados, que o regenerado, ele precisa também se fortalecer na fé e se solidificar na palavra de Deus para poder suportar as lutas do dia a dia e também não ceder às tentações. É fundamental que o cristão desenvolva-se na sua carreira. Por quê? Porque Deus deseja o seu crescimento. E eu e você, nós precisamos crescer em todas as frentes da vida, pois este é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Muitas pessoas ficam estagnadas, elas não se desenvolvem, elas não crescem, elas ficam esquecidas na geladeira como aquele leite que azeda. E eu conheço muito crente azedo que não cresceu. São critiquentos, murmurentos, rabugentos. São crentes que acham que tem um grupo de pessoas que conhece a verdade, sabe tudo. E eles acham que serão salvos. Mas que mero engano. Satanás já cauterizou a cabeça, a mente desses miseráveis crentes que não querem crescer. Agora, a ordem de Deus para a sua igreja não é outra. É aquilo que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vocês percebem aqui que a ordem de Deus para seus filhos é: crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, como é que nós vamos crescer? Como é que uma pessoa ela é aperfeiçoada pelo Senhor? Através do sofrimento. Deus vai usar na sua vida não outra coisa a não ser o sofrimento. Está escrito lá em 1 Pedro 5, versículo 10, que diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então ele vai usar aqui a frissura, o sofrimento, o fogo ardente que surge em nosso meio, para que nós venhamos a crescer. Amados, o leite é colocado no fogo, vira ali uma coalhada e depois o queijo. São etapas maravilhosas da vida cristã. Por isso que o crescimento ele não deve também acontecer aí de forma desequilibrada em nossa vida. Porque esse tipo de crescimento vai tornar para mim e para você prejudicial, e também para o reino de Deus. Porque há pessoas que até crescem, mas com deformidades. Elas crescem na vida espiritual, esquecendo-se da família. Elas crescem na vida profissional, esquecendo-se da espiritual. Crescem na vida financeira, esquecendo-se da espiritual e familiar. Você que me escuta nessa oportunidade, como está o seu crescimento? Ele tem um certo equilíbrio? Irmãos, o nosso crescimento deve ser, em primeiro lugar, diante de Deus e também dos homens. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo na palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. 1 Samuel 2, 26, a Bíblia diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Está vendo aqui? Primeiro, ele ia crescendo e fazia-se agradável diante do Senhor e também diante dos homens. Isso é maravilhoso, meus amados. Por isso que a fase da coalhada é a etapa do crescimento onde Deus ele irá criar uma série de circunstâncias difíceis para que então nós venhamos experimentar o crescimento. Já a fase do queijo representa o passo para a maturidade na vida cristã. O queijo, ele é feito ali esquentando-se primeiro o leite, uma temperatura aí, segundo alguns que fazem queijo, mais ou menos de 38 graus, sem deixá-lo ferver.
né? Porque tem muito crente aí que quando coloca no fogo, eles fervem, né? Ficam nervosos, irritados, bravos. Deus, por que está fazendo isso comigo? Não. Primeiro, vai no fogo ali, mas sem deixar ferver. A questão que o Espírito Santo coloca é o domínio próprio na vida dessas pessoas. Então, coloca-se no leite um pouco de coalho, fazendo descansar. E depois de algumas horas, o leite ele torna-se coalha. Mas em seguida, ele deverá ser coado para separar o soro, colocando-se a massa ali em uma forma própria, né, para que o queijo e deixando escorrer ali por umas 20 horas. Então, depois de bem drenado, o queijo ele é salgado e curado. Agora, lembre-se de uma coisa. Quanto maior a cura, mais o queijo fica curtido, ele fica forte, e ele vai ganhar uma consistência boa, vai ganhar um aroma e vai ganhar um sabor indescritível. Um queijo muito bem curado. Então, irmãos, para mim e para você alcançarmos a maturidade espiritual, é necessário eu e você sermos curados em vários aspectos da nossa alma. Agora, em que você precisa ser curado? Muitos irmãos, eles não crescem porque estão carregados de mazelas em sua alma. Mas eu quero dizer para você aqui um segredo para você ser curado verdadeiramente. O segredo está em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16. Então, irmãos, Deus ele deseja o nosso crescimento contínuo. Muitas pessoas param na vida porque alcançam certos objetivos e se dão por satisfeitas, não é assim? São pessoas que aceitam a ideologia do bom, esquecendo-se de que o bom ele pode ser um grande impedimento para o melhor. Irmãos, ninguém nasce grande. Todas as pessoas nascem como bebês e desenvolvem-se naturalmente até se tornarem adultas. Agora, na vida cristã não é diferente. Nós precisamos passar por todas as etapas. Leite, a fase do leite, né, representando a etapa inicial. A fase da coalhada, representando a etapa do desenvolvimento. E a fase do queijo, representando a nossa maturidade espiritual. Quando você passar por essas 3 etapas e for um queijo bem curado, você é uma pessoa madura. Aí você pode se alimentar de algo muito sólido que o próprio Senhor vai dar para você. Como ele disse lá em Hebreus, capítulo 5, verso 14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está vendo aqui, irmãos? É tão bom você se alimentar de coisas sólidas da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa revelar essa verdade ao seu coração, para você passar por essas 3 fases. O novo nascimento é a etapa do leite. A coalhada é a etapa do seu crescimento, onde Deus vai criar muito sofrimento, dificuldades para você amadurecer, até chegar na etapa final, que é do queijo, aquele queijo amarelado, aquele queijo que é maduro, que tem um sabor inigualável, gostoso, né, para ser apreciado. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui, estudando e meditando e aprendendo da Tua palavra. Nós rogamos a Ti que todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade, o Teu Espírito traga a revelação. Leva essas vidas, essas almas até Cristo, para que Ele as receba. Pai, leva eles a nascer de novo. E aqueles que já são renascidos, os edifique pela pessoa e a obra de Cristo. Oh, meu Pai, quem faz a obra é Teu Espírito. É Teu Espírito que tem poder de gerar vidas naqueles que estão mortos. Faça isso por misericórdia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero convidar todos vocês para estar conosco
todas as quartas-feiras, às 19h30, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nosso templo fica na rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. E também, aos domingos, nós temos 2 reuniões. Às 9h da manhã, temos estudo da palavra, e às 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial, ao Senhor Jesus e ao seu Espírito. Então venha você, traga toda a sua família, traga seus filhos, temos professores capacitados pelo Senhor para ministrar a palavra aos corações dos pequeninos. Então você vai vir, vai sentar, teus filhos vão para a classinha aprender da palavra também, enquanto nós estamos ali no culto, à noite e de manhã, louvando, adorando e aprendendo a sua palavra, tá certo? Olha, que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial. Um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, se você creu e entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás, assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração da crucificação. Te fiz morrer na minha morte e na minha ressurreição te renasci.
Não importa o que você foi, não importa o que você fez. Se você creu e entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás, assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração bem na hora da crucificação.